Boa tarde ou boa noite. Hoje eu vou corrigir essa atividade que acho que eu chamei de atividade 4. Para responder essas questões aqui, você tem que observar a primeira atividade, chamada O que é História, e a segunda, Fontes Históricas. A terceira foi uma sobre o Dia do Índio, né? Então, para você responder essa atividade aí, você vai você vai consultar esse, esses dois primeiros materiais aí que eu passei no grupo. Lembrando que ele, ele vai, esse vídeo vai ficar lá no nosso canal, no meu canal do YouTube. Então aproveite, se inscreva, né? Já tem algumas pessoas que estão se inscrevendo. Se inscrevam lá no canal, ok? Então, exercício, atividade 4. Primeira questão. A história é a ciência que... Letra A. Estuda os acidentes históricos e geográficos do planeta Terra. Se fundamenta unicamente em documentos escritos. Estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou. Letra D. Estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro da humanidade. Estuda a causalidade dos fenômenos físicos e sociais com base no empirismo. Empirismo, que é uma das escolas que vocês estudam no segundo ano lá em filosofia. A resposta certa é a letra C. Estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou. Essa é a melhor resposta. A gente estuda o passado, né? Nós não estudamos o futuro. A gente pode até dar uma analisada no presente, mas o futuro não. A gente não se fundamenta em documentos unicamente escritos. Vocês veem isso lá na atividade 2, né? Vamos lá, segunda questão. A segunda questão eu já passei para vocês aí, quem mandou no e-mail. Eu vi que algumas pessoas erraram aí. Vamos ver o que é isso. Segunda, é preciso advertir desde já que esse sistema quadripartite, ou seja, dividido em 4, né? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, da Organização da História Universal é francês. Em outros países, o passado está organizado de modo diferente, em função de pontos de referência diferentes. Segundo o texto, a divisão da história em períodos. Letra A. Apresenta marcos que correspondem a eventos importantes que ocorreram na Europa. Corresponde às experiências vividas por todos os povos do mundo ao longo do tempo. Letra C. É a única maneira de estudar o passado das sociedades que desenvolveram a escrita. E letra D. Representa a grande valorização da cultura oriental pelos historiadores europeus. Essa letra D já pode desmarcar aí, né? Esse textinho não fala sobre isso. Essa é uma questão muito mais de interpretação de texto. Né? Então, letra D aí, esse texto aí de cima não está falando isso. Né? Letra C. É a única maneira de estudar o passado das sociedades que desenvolveram a escrita. Aí também não está falando nada sobre isso nesse texto. Corresponde às experiências vividas por todos os povos do mundo ao longo do tempo. Bom, leiam aqui, ó. Veja que é preciso advertir que esse sistema
de organização desta universal é francês. Já matou a charada aí. É francês. É um modelo francês, então corresponde às experiências vividas por todos os povos do mundo? Não. É um modelo francês que ele vai pegar referências, vamos dizer assim, da França e da Europa, né? Então a resposta é a letra A. Apresenta marcos que correspondem a eventos importantes que ocorreram na Europa. Eu vou até deixar aqui em vermelho as respostas corretas. Terceira. Envelhecer é uma grande vitória. Ok? Significa estar vivendo há muito tempo. Já ter passado por várias experiências e testemunhado inúmeros acontecimentos. Conviver com os idosos é um privilégio, pois temos a possibilidade de partilhar toda essa memória, esse conhecimento acumulado sobre o mundo. Para a história, os idosos significam uma oportunidade única de recuperar informações sobre o passado. Mais do que isso, é a chance de preservar testemunhos e experiências de sujeitos que, em sua memória, nunca tiveram a oportunidade de registrar seu modo de vida, sua história. Lindo texto, hein? Ao trabalhar com o relato de pessoas idosas, o historiador estará utilizando uma fonte. Opa, muito fácil, rapaz. A história é fácil demais. Letra A, oral. B, textual. C, visual. Ou D, mídia interativa. Mídia interativa é aquela mídia da internet, né? O texto aqui está falando do relato de pessoas idosas. Então, letra D, não. Letra C, visual. Também não. Textual. O que o texto está falando é muito mais essa conversa, esse convívio. Então não é entrevista que você vai lá e copia o que a pessoa está dizendo. É muito mais oral, né? Então o historiador estará utilizando uma fonte oral. E a quarta, o que são fontes históricas? Bom, para responder certinho essa questão, você vai observar o segundo, acho que é esse aqui. Bom, tem aqui, né, o que são fontes históricas. Teve gente que botou os exemplos de registros, cartas, desenhos. Não, vejam aqui que vocês vão encontrar, agora não vão encontrar aqui. Mas uma fonte histórica é um registro do passado. Só isso. São registros do passado. Nada mais que isso. Muito fácil. História ou fontes históricas são registros do passado. Respondendo isso, está tudo certo. E aí você pode pegar os exemplos, né? Deixa eu fechar, voltar aqui para o nosso. Então, uma atividade pequena, fácil, vai servir aí para avaliação de vocês que já vai chegar. Né? Fiquem ligados aí. Eu acho que as coordenadoras já falaram sobre isso. Então se liguem. Eu vou passar as perguntas referentes a essas duas atividades, o que é história e fontes históricas. Então se preparem aí, eu vou mandar hoje as atividades para a coordenação e boa sorte para vocês. Vejam esse vídeo lá no YouTube, no meu canal, eu passo o link lá no WhatsApp. Ok? Até mais!